que acontece? Nós tínhamos uma empresa aqui, Sobrec, que era uma empresa de São Paulo, um sócio de São Paulo, esses homens do Correio Pereira participar. O Correio era o Romildo, tinha o Fábio, tinha o Fábio Correia, tinha o Toninho do Beto Velho, que é de Conceição dentro, Toninho do Beto Velho, e tem uma outra pessoa que eu tinha um outro sócio, é isso que é o nome dele. O que acontece? Eles tinham uma fábrica em São Paulo e montaram a filial aqui. O Fábio tinha ajudado a comprar, o Fábio era sócio da empresa chamada Sobrec. Para você ajudar a comprar um local aqui em Belo Horizonte, que da rua Mendanha, no São Francisco. Aí o que aconteceu? Tinha fábrica lá e a fábrica estava acéfala, ou seja, nós fabricávamos aqui unicamente um guincho de coluna. Esse guincho de coluna, ele foi assim, foi ao concurso do Brasil inteiro. Toda a construção usava o guincho de coluna. É impossível fazer uma construção sem o guincho de coluna, que ele é barato e muito versátil. Eu sempre fixava ele em qualquer ponto da construção. Então, assim que nós começamos a fazer isso, nós começamos a receber outras pessoas de outros de São Paulo, Rio, Nordeste, e isso ficaram sabendo que nós estávamos alugando equipamento, não sabia o que é isso, não. Vinha cá saber como é que eu contrato, o que era a locação, o que não era, o que nós alugávamos, as condições todas. Ninguém sabia nada disso. Vieram aqui, estavam conosco, vieram tomar um café conosco e aprenderam conosco. Todo o Brasil aprendeu conosco o que era lugar, o que era locação. E aprenderam outras coisas, porque nós também tínhamos uma coisa importante. Nós tivemos um manual de organização. Eu ler, é um professor lá da FUMEC, um amigo meu falou que tinha esse professor lá, que era um cara muito bom. Não era muito assim, a fala dele era uma fala muito larga, mas conhecia muito, e tinha feito a organização do DEI, o manual do DEI, feito o manual do BDMG, não vai dizer mais não, BMDG, fez o manual da outra secretaria aí. E o cara, peguei, conversei com ele e ele foi fazer o manual da Arqueão. Então, nós temos o manual até hoje lá, o manual está comigo guardado, para a parte de memórias. E exatamente isso, o manual das organizações, nós sempre fomos muito organizados. E nós preocupávamos com a organização, porque a organização para nós também aprendemos o berço isso aí. Aprender cada coisa tem seu lugar. E o conhecimento também tem seu lugar, tem a hora de você descer, tem a hora de você calar e você falar. Então, isso aí, esse manual, nos deu o primeiro processo. Assim. Os processos todos, tinha os impressos que nós usávamos, os impressos todos estão lá até hoje guardados. E aqui em você. Sim, vou passar na porta. E o que acontece? A gente, isso, por exemplo, demorou 5 anos para ficar pronto. Reuniões, mais reuniões. Mas a reunião nos deu também, professor, ele era muito, não é versátil, não. O professor falava muito, era o quê? Eloquente? Não, não era eloquente, não. Não, prolixo. Ele é muito prolixo, mas em compensação, a gente também aprendeu muito, porque, por exemplo, você deve dar mais ração para a vaca e dar mais leite. Tem gente que... Olha o provérbio aí. Porque, na verdade, você podia, quando você, por exemplo, você pega para quem não sabe, eu não tenho consciência, ele dá ração para a vaca que dá menos leite, achando que ela vai aumentar o leite. Não. A proporção dela não é dar muito leite, é dar pouco leite. Então você deve dar ração para que dá mais leite, a proporção dela para produzir mais é essa aí. Então, essas coisas todas. E outra coisa, você ganha no giro. Aprendemos com ele. No giro, você ganha no giro. Não adianta você ganhar pouco uma vez só. Você ganha menos, mas sempre constantemente. E assim várias outras aprendizados foram fluídos. Depois nós viemos complementares da Fundação Dom Cabral, que eu gostaria de falar um pouco. Claro, eu gostei muito de uma frase que eu li no livro,
que é o seguinte: empreendedorismo é a arte de não ter medo. O senhor já falou aqui um pouquinho sobre isso, da coragem de Guimarães Rosa. Isso. E Dona Didina falava ainda: as palavras têm muito influência, por isso é preciso pensar antes de falar. Gostei demais disso. Mas isso aí é fundamental em qualquer situação. A pessoa que fala muito, a gente desconfia dela. Desconfia mesmo. Falou demais, opa! E nós aprendemos a nos livrar dessas pessoas. E nós continuamos a avaliar as pessoas por aquilo que ela fala. A palavra tem peso. E esse peso é realmente o seguinte: tem coisas que a gente não deve falar. E se fala, você deve, no momento certo, adequadamente, você deve falar. Não fala isso, não fala não. Não fala porque você falou, acontece. Então é o seguinte, você tem que medir as palavras, medir. Porque senão, até hoje eu sou assim. Eu meço as palavras até com o filho. Porque às vezes eu falo para ele, se eu falar uma coisa, aquilo vira um dogma para ele. Não, eu penso um pouco antes de falar, para ver se está adequado falar. Às vezes, conforme o momento, eu preciso falar. O momento você falar, vira uma estrela. Certíssimo. Maravilhosa essa fala. Bacana demais. Aí, eu queria o seguinte. Eu também gostei de uma coisa, seu Francisco, que eu gostei demais. O senhor aprendeu com um empresário, não sei se era um empresário de São Paulo, tá lá no livro, essa parte, etc. Que a gente tem que, sempre que possível, procurar falar com quem decide. E eu queria que o senhor trouxesse esse ensinamento para as pessoas. Por que disso? É progressinho. Eu ia para São Paulo. E muitas vezes eu visitava ia numa empresa, discutir um assunto, um fornecedor, e falava com as pessoas normais ali lá. Normais assim, pessoas que tinham tanto atendimento. Eu sempre percebi que essas pessoas não te davam uma resposta adequada. Depois essa pessoa falou assim, chamava Antônio Batepi, um português que se radicou no Brasil, montou a Pinhonac. Tinha uma loja da Paz da Sé, depois no outro bairro de São Paulo, e que se tornou uma referência. Em referência naquilo que eu fazia aqui, fazia também. Fazia lá, em São Paulo. Vendia CDEC, aprendi muito com ele. Mas uma das coisas, sempre que vinha aqui, ele ia da loja, ele tinha loja aqui, depois montou uma loja aqui, depois ele vinha visitar, e nós tínhamos. Ele ficava sempre no hotel Normandie. Nós conversávamos muito sobre a experiência dele. Ele, inclusive, uma vez visitando Portugal, tinha um cunhado dele lá, que tinha uma loja lá, uma fábrica em Portugal, feijões, a área de feijões. Visitamos ele lá, eu conheci um fato muito curioso. Eu fui tomar um avião, o Fábio foi também. Aqui continua, aqui é Aqui é o CSC da Orguel, né? Todo o centro de serviço compartilhado que presta serviço para todas as empresas do grupo. As empresas do grupo têm na verdade, nós temos 8 empresas. Cada uma tinha o seu serviço, cada tinha o que faz. Uma alugava, outra alugava também, a Guilhotinha alugava certos equipamentos, as empresas muitas vezes concorriam entre si. Mas antes de falar em Miguel, eu estava das que a empresa tinha uma filial que chama Sobrec. Ah, sim, o senhor estava contando. Esses sócios da Sobrec, se vocês entenderem, em São Paulo, foi desativada a fábrica de São Paulo, e a fábrica daqui ficou. Vocês sabem o que fazer, então o Fábio e eu compramos dessa região, filial da Sobrec aqui, e transformamos a filial da Sobrec em Mecânica. Então resolveu parar com a fábrica e vendeu. Estava desvalorizado e ofereceu ao Fábio, que era muito amigo do Fábio, o fundo de negócio. São 3 tipos de guincho: G12, G15, G12, G12, guincho G15 e guincho G... Só eram 3, G12, G15 e G8. E esses guinchos eram muito usados nas fundações, porque muitas vezes as pessoas iam fazer a fundação de sino guincho lá embaixo. Não sei por que eles eram usados.
e que é muito assemelhado aos guinchos de coluna usados no Civil. Então, nós compramos e transformamos a fábrica aqui, que era filial, na Necra. E com isso eu que tinha já estruturado já a parte do agricultor, Fábio ficou tomando conta da Rua dos Pampas, e eu fui tomar conta da fábrica. E eu tomei conta da Vocês fizeram lá em Vespasiano? Exatamente. E ali, então, passado um tempo, o Fábio comprou um terreno em Vespasiano. Nós queríamos expandir, aumentar a fábrica. O Fábio, então, comprou um terreno de 24 mil metros, que nós estávamos procurando um terreno para comprar. Ele achou esse terreno para comprar lá. Aí eu comecei a tocar a fábrica e eu, então, assumi a fábrica, porque é questão quando você assume sozinho, você decide, você fala, você não fala, mas você leva em frente. Sim. E nós fizemos isso muito tempo. O Fábio ficou com a gestão da Orguel, gestão da Lockguel, que é uma locadora para Lockguel, pelos equipamentos, e ficou com a gestão da... E eu fiquei com a gestão da Gebras, com a gestão da Orguel, da parte de ferramentas, e fui em gestão da fábrica. Na verdade, Guicha, a fábrica foi um novo negócio nosso, porque a fábrica é completamente diferente do que a revenda. A revenda, você pega o produto aqui e entrega ali. O outro não, você pega uma matéria-prima, transforma, bota na máquina, e nós temos uma história muito comprida, certamente do início da fábrica até o que a fábrica é hoje. Você está convidado a conhecer a fábrica, e eu considero a fábrica americana a mais moderna do mundo. Por que do mundo? Porque nós tínhamos, Fábio e eu, tínhamos o costume de visitar as principais feiras do mundo. E na feira nós aprendemos, na feira na França, feira na Hannover, na Alemanha, feira nos Estados Unidos. Nós aprendemos muito das feiras. Por quê? Porque nós viramos também fabricantes e sabíamos o que estava atualizado, o que estava lá e o que não estava aqui. Então isso aí nos deu uma experiência muito grande. E fora a fábrica, vou falar um pouquinho da fábrica. A fábrica é o seguinte, a fábrica, ela, nesse aprendizado de tudo, nós fomos incorporando, nós visitamos várias fábricas no exterior, na Itália, visitamos para ver os processos. E os processos de fabricação são muito importantes, porque a empresa tem que ter processos. E esses processos tem que ter maquinário. Maquinário, que é um lugar de aprendizado também, você vê o seguinte, você pega a máquina, por exemplo, pensa, nós tínhamos as prensas velhas, comparado por aí. Essas prensas velhas não tinham a segurança necessária. Então, as empresas, o Ministério do Trabalho, exigia, a partir de um certo momento, que as prensas tivessem segurança X. Nós então começamos a incorporar a segurança da prensa velha. Nós tínhamos com controles eletrônicos. E tinha a pessoa que sabia colocar uma matriz na estampagem, na prensa, e tinha a pessoa que tinha que manusear a parte eletrônica. Conclusão. Então, no final, a fábrica, a prensa ficou com dois gestores. Um que sabia colocar matriz e outro que sabia mexer nisso. Mostra a necessidade, como é que a mão de obra era difícil. E nós, então, no final, comprando máquinas modernas, mais novas, porque era mais barata em relação ao que nós estávamos gastando naquele momento. Então, assim, a fábrica é uma coisa maravilhosa, porque você compra, você tem matéria-prima de um lado e o produto pronto do outro. Quando você monta isso, e eu fico encantado com a fábrica. Gosto, uma fábrica hoje é com computadores, não com robôs, e muita fabricação automática, que nós chamamos de serviço dedicado. Nós aprendemos isso lá na Itália, visitando fábricas lá na Itália. Que bacana. Compramos de lá um sistema, que é o sistema integrado de fabricação de andaimes. Corta, fura, e solda, e tudo. Sai o andaime pronto lá. Isso é muito legal. Isso no Brasil não tem, eu não conheço. E as melhores do mundo, nós conhecemos, porque nós fomos lá e vimos
como é que se Como faz, seria? né? Ó, eu tô achando essa história toda interessantíssima, mas agora, sempre aqui no Direção SA, esse podcast de dentro do carro, seu Francisco, eu quero conhecer um pouco também das pessoas que fizeram parte dessa criação das empresas, né? No caso aqui a gente está falando muito do grupo Orguel, obviamente. Mas eu queria saber se o seu Francisco hoje, o que ele gosta de fazer? Eu sei que o senhor ama ir pro seu sítio. Fica lá em Lagoa Santa, gente. Eu já fui. Sítio é uma delícia. Ele, inclusive, está fazendo um parque ecológico lá. Eu quero que você fale mais sobre isso. Mas o que o senhor gosta de fazer no horário livre, com a sua família? Tem 4 filhos. Me conta um pouco mais do seu Francisco, pessoa física. Bom, eu acho o seguinte, eu gosto muito de viajar. Porque eu acho que a viagem dá a você a oportunidade de você ver. Tem uma expressão agora, ver para crer, ver para crer. O que é isso? Você tem que ver as coisas para você aprender. Você não é escutando, lendo. Você aprende pouco. Agora, quando você vê a coisa, você vai para um país europeu, o velho mundo, você vai para a China, vai para o Japão. A gente tem a gente é muito familiar de uma relação internacional, porque eu comecei a perceber o seguinte, tanto eu quanto os meus filhos não poderiam ir muito longe se eu não soubesse falar, por exemplo, inglês. Então, o Felipe fez intercâmbio no Japão, a Carolina fez intercâmbio no Oklahoma, nos Estados Unidos, depois foi a filha do Rodrigo, foi também a minha neta, a Pauline. Depois também, os que não tinham, que foi no Rotary, eu sou roteriano. Então o que acontece? Quando aqueles que estão passando, que não eram do Rotary ainda, o Rodrigo morou fora, morou nos Estados Unidos 3 anos e meio, a Júnia morou 3 anos e meio, 3 anos nos Estados Unidos, tanto assim que a filha da Júnia é americana. O que acontece? A vivência, o andar, te ensina muito. Eu sempre que eu vejo um morro, qualquer morro, aquele morro lá pra eles. Quer saber o que tem lá depois do morro? Eu ando lá e isso os meninos também. Ensina lá, na Serra Cipó mesmo, você via um morro, o que tem do outro lado? Chegar lá, se encontrar uma flor, uma orquídea, uma coisa completamente diferente. Então é um buscar da melhoria. Agora, eu gosto também muito de animais, porque eu acho que animais, eles falam, têm uma linguagem própria. Eu tenho assim, histórias para contar de animais que queriam comunicar alguma coisa. E tem também as plantas. Agora eu tenho você, Luiz, pode olhar num próximo. Eu sempre gostei muito de palestra, tinha o Padre Quevedo, que tinha muita palestra dele, que a palestra você aprende uma coisa vivida. Claro. Uma coisa vivida, não é uma história, é uma coisa vivida. O Padre Quevedo fala, por exemplo, que a planta, para se comunicar, tem linguagem própria. Se você chega, por exemplo, perto de uma planta, por exemplo, se você faz um carinho, ela está ali. Se você vai com a tesoura, ela se afasta de você e faz um ruído. Isso está na internet, processo Quínia, até russo. Então o que acontece? Você aprende muito com as coisas, com os animais, com as plantas. E eu essa questão do parque ecológico, que eu comecei a entender que as crianças, às vezes, falta um empurrão uma criança, falta uma visão, uma luz, para ela ir além do que ficar no mesmismo. O mesmismo, ele é plantaria. Eu gosto muito de ler, acho que a leitura te dá e também contigo muitos amigos. E uma coisa importante, que eu também cultivei para os meus filhos, relacionamento. A minha vida inteira, tanto o Fábio quanto eu, Fábio para a nossa ação comercial, na Federa Minas, eu participei da Sindusing, fui fundador da Associação Comercial Industrial de contagem de Vesperos de região. Lagoa Santa, etc. Lagoa Santa. E várias entidades de classe, sou do conselho poderia ser outra coisa, do conselho de São Paulo, lá da CSN, sou fundador daqui do sindicato, e fui o primeiro presidente durante 6 anos do Sindicato das Empresas Locadoras. Eu observei que as pessoas aqui também, falta a pessoas, a união, o princípio das pessoas se associarem. Uma pessoa sozinha, isolada, não faz nada.
ela precisa ter relacionamento. E esse relacionamento agrega valor para você e dá a você a oportunidade de conhecer muita gente. Então, a entidade de classe, que eu frequento ainda várias, te proporciona isso, esse conhecimento das pessoas. O conhecimento agrega valor para você. Então, isso aí eu acho que é fundamental. Cultivo isso para sempre meus filhos isso aí. Isso é bacana demais, bacana demais. E nós, então, viajar, animais, plantas, relacionamento, leitura. Que delícia, que bacana, que bacana. Nós tem tanta coisa pra gente falar ainda. Nós já estamos voltando para sua casa. Daqui a 10 minutinhos a gente... Se você quiser. 10 minutinhos nós já estamos terminando mais ou menos, mas assim, o papo tá uma delícia, eu tô me divertindo. As coisas que eu anotei aqui pra gente conversar, mais ou menos o senhor tocou. E aí, queria entrar eu conversando com o Felipe, com o Flávio, etc. Uma vez alguém brincou, falou que o senhor e o senhor Fábio nunca brigaram. Isso é verdade ou isso é lenda? É verdade. E como que vocês conseguiram? Respeito. Respeito. O que eu não concordo, eu respeito, me calo. E ele parece que faz a mesma coisa. E eu acho que isso a gente aprendeu com minha mãe também. Entendeu? Porque, na verdade, você não fala o que precisa falar. Você fala o que deve falar. Não o que precisa, o que deve. Isso não respeito. Se o Fábio tem uma atitude inadequada, eu não falo nada a respeito. Ele é assim, deixa pra lá. Deixa quem que pensa. E vice-versa também, se eu falar uma coisa, a gente vê que aquela fala contrariou, ele respeita. Então, assim, eu acho que eu respeito. E isso é muito difícil, né? Nas É organizações. difícil porque a pessoa tende a colocar para fora o que está sentindo. E o sentimento ele é bom, mas ele é traiçoeiro também. O sentimento ele tem que ser controlado. Ou seja, tem um livro que chama O Corpo Fala. Para você te arrumar um livro. Muito importante. Porque, na verdade, é o seguinte, o corpo trabalha coadunado com o cérebro. O cérebro mantém o controle do corpo e o corpo mantém o controle do cérebro. Não existe um corpo só, vamos dizer, corpo sano e mente sana. Então, o que acontece? Outro provérbio. Isso aí é importantíssimo, porque, na verdade, o corpo também, o corpo reage, o corpo fala e a mente controla. Perfeito. Então, assim, isso é fundamental. Porque se você não fizer assim, você entra em várias celeumas, coisas demais da conta. Então, eu ando de manhã, com a turma sobrando ali, tenho várias desembargadores, advogados, empresários, vários outros aí, que nós me dão bem. Por quê? Porque também é o seguinte, se eu entrar num grupo, que eu vejo que o grupo não é, eu participo. A Sala de Minas, há muitos anos, tenho vários amigos lá. Eu participo aqui lá, ando de manhã, toda manhã, eu já andei de manhã hoje, de manhã. Depois tomamos um café na boca do forno ali, tomamos o café, todo mundo tem um limite, todo mundo, sabe, se dá bem. Mas a educação, né? A educação, ela ajuda você a se posicionar em qualquer lugar que você esteja. Eu por exemplo, eu tenho uma turma que onde almoçamos todo chama Bom Vivar. São as 21 pessoas. O Rodrigo participa, o Rodrigo também. Aqui no Moema, almoçamos ali o Café com Letras. O outro grupo que eu participo também é esse grupo de... na verdade é o seguinte, estou até esquecendo o grupo aqui. Não, normal. Não, café com pão, Café com pão? Café com... Não é café com praia, café com... Café com prosa? Café com prosa. Café com prosa. Esse, o Bom Ivan. E assim, na verdade, você procura estar com pessoas mais ou menos niveladas, pessoas que, sabe, e que educadas. Isso é importante. Eu queria comentar um negócio com o senhor que eu achei interessante. Quando a gente começou a nossa conversa, o senhor falou assim, eu queria parabenizar porque é muito legal essa iniciativa de conversar com empresários. O senhor falou assim, e muito bacana também você conversar com empresários mais velhos, mais experientes, para passar um pouco do aprendizado que a gente teve na vida.
E aí eu queria falar um pouquinho com o senhor, né, o que o senhor tem de opinião sobre longevidade. Inclusive indico o canal do YouTube da minha mãe, o Sou 60, que é só sobre longevidade. Ela é uma estudiosa sobre longevidade hoje. E ela foi à Sardenha, na Itália, entrevistar os centenários e entender por que aquelas pessoas chegavam tão bem aos 100 anos, né? E como que você vê essa questão da longevidade? O senhor, assim, o senhor já completou 80 anos, correto? 81. 81 anos. Assim, É. eu tenho clientes de várias idades, eu estou aqui conversando com o senhor, assim, completamente entendendo absolutamente tudo sobre o seu negócio, sobre a vida, com opiniões muito firmes. O que é essa alegria de viver? E coincidente, todos os 10 irmãos parece que tem isso, né? Tem, todo mundo tem, mas assim, tem muito dentro de si e muito o que falar, porque fala um pouco e fala só o necessário. O que acontece é o seguinte, na verdade, eu estou acabando de ler um livro agora, chama-se Fontes da Juventude, onde ele faz uma abordagem de algumas coisas principais. Fala a abordagem dos ensinamentos da China, dos ensinamentos da Índia, dos ensinamentos do Tibete. E, na verdade eu no Tibete, que foi invadido pela China e tal, sofrendo muito lá, ele tem lá uns 5 ritos que são exercícios, se der fazer, exercícios proporcionam uma conexão entre o corpo e a mente e prorroga a sensação de energia, essa energia te prolonga a vida. Mas eu acho que o controle das suas atitudes, menos problemas mentais, e o controle também do corpo, a alimentação, você, lá em casa tem que negar, todo mundo alimenta pouco. É como se a alimentação fosse uma coisa a mais que você precisa ter, mas não é uma necessidade básica. Você vê um carro no sinal, você vai imenso. Como? Por que está assim? Muitos têm um problema físico, sem ter respeitado o problema médico. Claro. Muitos têm um problema de falta de controle. Claro. As pessoas não controlam nem a alimentação. Então, ele acha que a solução está ali na alimentação. Então, esse processo de controle, eu acho muito importante, porque o controle é uma coisa muito complexa. O controle, eu vi nas próprias empresas, a dificuldade de controlar. Por mais difícil as empresas, quando a empresa está começando e precisa delegar, e assim expandir, quando ela delega, você não tem mais onde buscar. E nós fomos buscar controlar na Fundação Dom Cabral. Isso. E o senhor queria falar mais sobre a Fundação Dom Cabral. Eu gostaria que o senhor aproveitasse para falar e falar também um pouquinho sobre sucessão, que foi um grande trabalho que vocês desenvolveram também na Fundação Dom Cabral, né? Na Fundação Dom Cabral foi o seguinte, porque nós percebemos que nós estávamos aprendendo e fazendo o que nós havíamos aprendido com a gente mesmo. Nós usamos mais ou menos os líderes do mercado nacional. E nós começamos a perceber que nós fazemos as coisas no mesmo. Montamos o manual de organização, mas não era suficiente. Então fomos para a Fundação Dom Cabral para a gente entender as coisas. Lá nós tivemos alguns programas especiais, mas dentro dos programas, dei 2 ou 3 são os mais importantes. Primeiro, nós ficamos 2 anos e meio junto com outras empresas de Minas Gerais, o Grupo Séculos, o pessoal o pessoal da Cotochés, onde lá o fundador, mas os filhos, mas a nora, todo mundo compreendendo o que é empresa. O que é empresa? O que é empresa? Como valorizar a empresa? Como fazer a sucessão? Essa sucessão, a gente discutiu muito a importância da sucessão. E eu senti que nós temos que aprender isso. Quando nós saímos ao programa da Fundação Dom Cabral, nós fizemos lá, antes também um programa de reciclagem de conhecimento da primeira e segunda escalão das empresas. Tinha pessoas que entraram lá como sete escritores e lá com o diretor. Um diretor que não sabe mexer no computador. Mas que diretor é esse? Não é porque eles não se autorizaram. Então nós tivemos a oportunidade. Agora, na verdade, nós fizemos essa reciclagem da Fundação Cabral e mais uma vez o relacionamento. Por exemplo, a Fundação Cabral
Primeiro dia que você vai lá, ele te ensina uma coisa, fala assim, o que você não controla, você não gerencia. É um aprendizado, uma coisa que nunca mais vai na minha cabeça. Estou falando para você, nunca mais vai na minha cabeça. O que você não controla, quer dizer que você precisa controlar. Claro. O que você não controla, você não gerencia. Então, na verdade, você vai ver que os processos continuados, os processos corretos de tudo, são fundamentais. Hoje mesmo, nós temos a empresa, a fábrica, depois, bom, vou falar sobre isso também, sobre os planos governamentais. Na verdade, a Fundação da Gama nos ensinou muito processos de fabricar, processo de pensar, processo de organizar. Isso nos deu um norte, porque com os processos organizados, sobre a empresa hoje, o que você me pergunta, eu te respondo. O que eu te respondo baseado em quê? Eu não estou lá todo dia, nas informações que nos chegam. Essas informações são fundamentais para você manter o controle do negócio. Agora, na Fundação da Cabral, lá mesmo, o primeiro conselho, nós começamos lá com os professores, eu hoje era presidente do Sindicato de Informática, esse que são eles, vou lembrar. Nós saímos de lá, conversando, eu saí com o presidente do Conselho de Acionistas e Fábio com o presidente do Conselho de Administração. Então, nos deu a primeira noção de governança. Uma empresa sem governança é uma empresa perdida, é uma empresa de uma decisão só. E você não pode decidir sozinho. Você tem que ter uma consciência de que mais pessoas pensam melhor do que uma só. Isso é fundamental, porque as pessoas acham que ele manda, ele faz tudo. Ele não é nada. Ele pode ter uma ideia boa, tudo, mesmo a ideia boa, precisa ser burilada e discutida. Claro. Então, acho que a Fundação Cabral nos deu... Hoje o Sérgio, filho do Fábio, é o CEO do grupo e o Rodrigo é o presidente do conselho, que é seu filho, né? O Rodrigo seu filho. Eu era presidente, mas achei que devia passar para ele, passamos para ele, porque eu achei que estava na hora. O Felipe deu o negócio dele, a Carolina mora aqui, a Júnia mexeu com balé, depois eu parar de mexer, mas está pensando já noutra atividade. Então, assim, a pessoa tem que ter uma atividade para encher a cabeça, mas para se realizar também. Porque a pessoa que não se realiza, ela fica assim, faltando alguma coisa. Ela tem que fazer alguma coisa. Sim, se está difícil mexer, vai trabalhar para o social, vai ter outras coisas para fazer, completar o tempo e encher a mente. Tem que ser feliz, né? Eu não sei o que é ser feliz, não. Eu não me preocupo com isso, ser feliz, não feliz, infeliz. Eu preciso fazer uma coisa que, sabe, boa para as pessoas, tem que ser solidário, ao mesmo tempo você tem que ser coerente com você mesmo. Você tem que fazer as coisas que você mesmo aceite. Você não pode se contrariar. Você faz as coisas que você aceita fazer. Claro. Você julga que sejam coisas produtivas. Mas uma coisa eu queria complementar. É que numa empresa, quem toca a empresa são as pessoas. Então você, tanto o Fábio quanto eu, tivemos muita sorte em encontrar pessoas que nós chegamos a ter 2.500 empregados. Depois nós, assim, tivemos que reduzir, porque estamos na crise, a crise da Dilma, para os planos econômicos. Fechamos a fábrica durante 4 anos, porque tivemos dificuldades financeiras horríveis. A gente tinha um fundo de private, que é o Carlyle, ficou conosco. Depois resolveu vender, nós compramos, na mesma da crise, nós compramos, porque vislumbramos que era a oportunidade de nós comprarmos. Nós compramos assim, por um preço muito convidativo. Então, mostrou o quê? Que o plano do governo, o governo não tem a menor responsabilidade com as empresas. O governo, antes de fazer um plano, tinha que chamar um grupo de empresários, fazer a correção, porque os planos econômicos do governo arrasam com as empresas. O complexo debate tributário é complexo no sentido da palavra. O empresário não entende, o contador muito menos, e fica independente de advogados, se você tiver advogado. Em grandes partes das empresas não tem nem advogado, porque eles não sabem nem o que precisaria ter advogado. Acho que advogado é muito caro. O advogado deveria entrar quando começa a empresa, você tem que ter uma orientação. Na cesta básica da empresa, né? É tudo muito complexo. Ô, senhor Francisco, essa história que o senhor contou aí é uma história boa também, né? O Carlyle
adquiriu grande parte das ações. 25%? 24,8%. 24,8%. É uma história interessante porque exemplo de coisas que deve fazer ou não deve fazer. Exemplo por quê? Por que fazer? E aí isso foi quando? O senhor lembra, mais ou menos, quando o Carlyle entrou? Lembro, do 31 de janeiro, 31 de agosto, foi curioso, as coisas importantes sempre acontecem em agosto. Ah, é? Está acontecendo em agosto. Em agosto, eu sou de 22 de agosto, eu falo de 30 de agosto. Então marcou lá no dia 31 de agosto. Mas no 31 de agosto de 1912, nós fechamos com o Carlyle. Depois, no ano seguinte, em 2013, começou a Dilma, os problemas, foi fechando, nós passamos uma aperto financeiro. E vocês recompraram quando? Esses apertos financeiros nos levou a resumir as empresas todas. E nós, de 2.500 empregados, viemos para as crises que enfrentar, temos 600. E quase quebramos. Não quebramos por sorte, ou sei lá, por circunstâncias, por confiança que a gente tinha de que as coisas iam melhorar e confiança em nós mesmos também. Mas nós, assim, passamos muita perda e resumimos. Nós já dividimos que o CEO de fora, e veio, e limpou a empresa. E o do Rodinho foi demitido, o Sérgio foi demitido. Então, porque nós passou a empresa limpa. E nós começamos do zero de novo. Mantivemos pessoas antigas, usamos todos. E ficamos com as pessoas, algumas pessoas que saíram e voltaram depois que esse CEO foi embora. Nós resumimos, nós voltamos depois e continuamos mais ou menos com a mesma linha. E juntamos todos os lugares num lugar só. E tínhamos 51 filiais. Acabamos com as filiais todas. E resumimos de 8 empresas, nós resumimos tudo. Por isso o CSC. CSC que é serviço compartilhado. Compartilhado de quê? De tudo que era feito nas empresas. E hoje é feito tudo ali, onde fica toda a gestão, diretoria, o CEO, conselho. Então, assim... Claro que não foi um momento confortável, né? Foi um momento difícil para vocês. Mas até nesse momento tem muito aprendizado, né, senhor Francisco? Nós aprendemos demais, então, porque eu vou te falar, nós já vivemos, uns 60 anos, e várias crises provocadas pelo governo. O governo, a época que nós mais crescemos, foi a época do governo militar, porque tinha um planejamento de 15 anos. 15 anos, agora você vê. E nós crescemos nesse período. Por quê? Planejamento de longo prazo. A empresa brasileira não consegue planejar a longo prazo, porque no meio do planejamento vem o governo com as atitudes, com os projetos, com os planos, ou com a crise, que nem o telefone toca. Aí você pegou uma fábrica igual a Mecã, fechada durante 4 anos. Nós fechamos 51 filiais, fechamos as filiais todas e voltamos para o centro de serviço, os centros de... Agrupamos E sim. Juntamos na fábrica lá em Minas Gerais, São Paulo. Agora é onde? É aqui mesmo, né? Aqui. Então é o seguinte, eu acho que não existe um planejamento. O governo faz o que quer fazer. E a empresa tem que aceitar e se virar com as situações. Eu acho que é um crime contra as empresas brasileiras. Entendo perfeitamente. Vocês recompraram quando as ações? Compramos no auge da crise. Então eles entraram em 2012 e 2017 vocês já compraram. Entendi. O fundo tem isso, né? O fundo das 5 anos tem que sair. Isso. Então eles, nessa oportunidade, para nós foi uma oportunidade, nós estávamos no auge da crise, mas compramos porque nos vendeu por um preço muito convidativo. Aí porque vocês acreditavam e sempre acreditaram no negócio, né? E também porque é uma oportunidade que se nós não comprasse naquele momento, poderia ser vendido para outra pessoa, mas algum sócio que você talvez nem conhecesse. Entendi. Então eu acho que é importante você decidir o certo na hora certa. Certíssimo. Estamos chegando no final. O papo foi sensacional. Eu queria te agradecer de novo. Seu tempo, sua abertura, respondeu tudo que eu perguntei. E queria saber o que você achou da experiência. Ficou muita coisa para a gente conversar, ainda teremos outras oportunidades. Mas queria que você finalizasse com alguma coisa que você acha que é importante,
alguma história que você deixou de contar, alguma coisa que você acha que você gostaria de contar ainda, eu estou totalmente à disposição aqui para te ouvir. Não, Luiz, eu acho que, conforme eu falei no princípio, você fazendo uma coisa muito certa, porque você está conversando com as pessoas que já viveram. Isso não são histórias de carochinha, são histórias que são vividas, então, assim, podem ser comprovadas. E além disso, é o seguinte, uma empresa é uma escola. O governo, o Sebrae, outras organizações de ensino não, porque decidem as coisas, tem que lembrar de que a empresa é uma escola. O meu sonho é fazer da empresa uma escola, ou seja, organizar isso. Você quer ver, por exemplo, um funcionário, um exemplo, fora assim na Universidade Federal ou outra universidade, um engenheiro que nunca visitou uma fábrica, tem lógica. Ele tem que entender do processo, do maquinário, do resultado. Nós visitamos no Japão, visitamos lá a Toyota, a Makita, a convite da Makita, nós somos os 4 maiores vendedores de Makita aqui em Minas Gerais. Então, a Makita nos convidou, conheceu o Japão, naquela época, há 40 anos passados, nós fomos conhecer o Japão, e de lá nós fomos conhecer de volta na Toyota. A Toyota tinha o lugar que recebia o minério, a serraria que fazia o aço, você tinha a estamparia, e depois da estamparia, passava solda e tal, no final tinha um carro, 2 carros por minuto. Então, nós olhamos aquilo e tinha uma coisa interessante que eu queria fazer na fábrica ainda, já vou fazer, tem uma passarela por cima. Você anda na passarela olhando embaixo os processos. Então, se a empresa, se o empresário, novo empresário, o estudante, não tiver um conhecimento desse, a escola está falta. Eu acho que a escola faz nisso. Tem que dar meio prática e meia teoria. A teoria é complementada com a prática. Mas da teoria sem a prática não adianta nada. Gostou? Passou tranquilo? Não, tranquilo. Achou interessante a conversa do carro? Não, eu achei o seguinte, que o que achei diferente foi passar nos lugares que a gente viveu. Na Maleta, lá na Gravidor, lá no CSC, lá na Rua dos Pampas. No fundo da Pampulha, que é mais longe, podemos dizer. Teremos o próximo. Abraço. Muito obrigado, viu?